Canal Abelhas Biomacatinga, Jornal do ABC, edição 95, 95. Falando bem pausado. Então, nós chegamos a esse número, 95. Então, o nosso tema hoje, como eu sempre trago temas diferentes, é sobre falar rapidamente sobre a vedação das caixas, porque que eu faço e eu venho aprimorando. E se eu conseguir alguma coisa, e se vocês também conseguir algo que possa me ajudar, eu estarei pronto para acatar, desde que possa ajudar, e serei grato eternamente. Eternamente é forte, eternamente é para Deus, não é para nós mortais. Já tem pessoas aí achando que são imortais. Bom, e que você que está chegando aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, assine o canal, veja se o conteúdo te interessa, para você que é criador de abelha. Para outras pessoas aí fica muito subjetivo o que eu falo aqui, o que eu explico, mas para quem cria abelha, tem interesse ou quer criar abelhas, independente das abelhas, seja nativa, abelhas africanizadas ou, diria, o polihíbrido, que tem por aí, que o pessoal chama, eu só chamo Apis, porque não dá para chamar de outra maneira. Apis, coloca lá SPP. Vocês entendam isso, entender, depois a gente explica. Veja o vídeo até o final, assine o nosso canal e deixe seu like. Coloque o sino à vontade para receber outros conteúdos. E comente abaixo. E na descrição do vídeo também fica o meu contato, que eu atendo a muita gente sem cobrar absolutamente um centavo. Às vezes nem você quiser agradecer ou não, para mim também não vai fazer diferença. Então no nosso vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre vedação e como é que eu faço e utilizo algumas coisas comparando dois materiais. Eu fiz o vídeo Caixa Santos integral, porque o que é integral, pessoal, gente, não é biscoito, não é pão, não é iogurte ou outra coisa, não. Integral é qualquer coisa que está completa. Muita gente não sabe, às vezes não sabe a palavra, apenas a palavra ela pode ser utilizada, ela ter N aplicabilidades. Ser utilizada e pode até estar contextualizada. Nesse caso aqui, é porque a caixa é completa, é o que eu estava falando. Eu estou aqui com a caixa. Vocês estão vendo que o acabamento é bem legal. Inclusive o Isaías lá do Dormente disse que é a joia das caixas de abelhas. E também prática e fácil e eficiente. Bom, aí são os comentários do Isaías, aí é generosidade dele. Eu não acho isso, eu acho que é uma caixa inclusive rústica, diferente da caixa de camadas, que é caixa de camadas. Eu digo caixa de camadas e vou explicar por quê. Veja, meus senhores, esse livrinho não um livro, aqui é escrito, tem leigos, tem pessoas que é só comentário, participação, que está nesse livro, relatos assim muito subjetivos, mas aqui ninguém trata essa caixa como a tal do submundo da internet, ou seja, da Deep Web, nem tampouco dos doidões do Zap Zap, de chamar caixa ímpar. Aqui nesse livro ele tem de texto, o livro total, se a gente for pensar total mesmo, tem 246 páginas, sendo que se for pensar de texto, 222, porque aqui nas referências bibliográficas atrás aqui tem esse restante de páginas. Ninguém trata aqui como caixa articulada, caixa de camadas ou de anéis. É a referência que os cientistas fazem aqui, que eles não são nem bestas. Aqui não estamos falando de leigo, aqui tem uma quantidade enorme de pessoas que participam. Eu estou falando aqui só de quem for cientista. Não vou falar isso, mas por que estou citando isso? Porque essa caixa ela não tem vedação. Não tem, e tem estudo que está citado aqui, do Gonzaga. E está aqui muitas citações aqui de muita gente importante. Então, a primeira coisa que me perguntar é como é que eu faço o acabamento. E aí eu pegando aqui, dizendo para vocês, nós estamos aqui nesse quadro, abelhas, é aqui o jornal do ABC, que é o jornal da Abelhas do Biomacatinga, jornal, tá? Tese. Vocês estão perguntando aqui, olha, na minha família, algumas habilidades eu aprendi. Isso é passado, como eu disse já no passado, vamos Luiz Gonzaga, de pai para filho. Eu aprendi com minha família de ambos, tanto parte de pai e de mãe, de ambos. Tinha pessoas com muita habilidade. Eu tive um tio avô, irmão da minha avó
materna. Ele morreu com 103 anos, andando de bicicleta. Você pode até achar que não tem longevidade da minha família. E outra coisa também, é de José Roberto, que é assim, Aguiar. E eu não tenho Aguiar na família. Minha mãe não tinha, mas minha avó tinha, a avó materna. O interessante é que ele era um carpinteiro, a gente podia dizer que era até um artesão, e era um mestre também, fazia casas, etc. E eu vi eles fazendo um processo que era selagem. Mas para passar, chegar ao nível que chegou aqui, eu uso aqui duas coisas que o melhor seria utilizar uma lixadeira ou esmerilhadeira, que todos vão lixar, que isso aqui também lixa. Isso aqui é adaptado, é uma base, vamos falar assim, adaptado à furadeira. Faz um certo barulho. Aqui eu tenho aqui uma parte mais grossa. Com essa lixa aqui eu faço o acabamento mais grosso. Assim que eu montei a caixa. Montei entre aspas, nem botei ainda, não tinha, vamos imaginar, não, sem usar dobradiça nem algarve. E com essa lixa aqui que é mais fininha, eu faço polimento, espécie de polimento. Então assim, é uma maneira mais trabalhosa, como eu falei, com a esmerilhadeira, funciona melhor. Posso comprar? Posso, mas como eu tenho uma produção não é muito alta. E não uso o que o pessoal faz, que é o selador. Aqui eu só lixei e passei o verniz que eu mostrei para você. Eu deixo o print novamente aqui. Vai ficar aqui do lado, desse lado aqui, mostrando qual é o verniz que eu utilizo. Dentro da caixa, espero que aqui eu estou gravando sozinho, estou dentro de uma espécie de... Eu não tenho estúdio, dentro do quarto até do meu filho. E eu faço esse acabamento que vocês podem perceber aí em todo encontro de todas as tábuas. Olha isso aqui, se eu virar o contrário, vocês vão perceber. Aqui vocês percebem que é encontro de tábuas. Aqui também vocês percebem. Todos eu faço isso com pó de serra cola branca. Isso é tudo previamente. E por que você podia estar perguntando, outra coisa que foi me perguntado, por que você esconde os pregos? Não, não sou de esconder nada, não sou mágico, não sou ilusionista. O que eu faço é aqui, furar aqui e fazer um furo primeiro com a broca de 6 e depois com 2 para bater os pregos, porque essa madeira ela é muito rígida se eu não fizer isso. E pelo o tipo de bitola que eu uso do prego, eu vou ter prejuízo. Qual é o prejuízo que eu teria aqui? Era esse prego enferrujar, que é oxidar. Eu vou pegar aqui um exemplo. Essa caixa inclusive foi selada. Essa caixa é de um outro criador, que ele é aqui ele é de Jaguarari, mas mora em Pilar, que é o distrito de Jaguarari. É do Nicolas. Então tá aqui, ó. O parafuso, como é um tipo de aço protegido, não teve nada, não oxidou. A dobradiça também, nada. Mas vocês olham agora os pregos. A caixa estava selada, e aí eu vou explicar por que eu faço, por isso é importante. Isso aqui foi feito lá em Jardim, o Carlinhos, ele bota até mais prego do que eu boto. Eu só boto aqui 10 pregos, aqui ele tem 2, e bota aqui mais para essa extremidade. Vai dar 6, ele faz com 12 pregos, tem um total de 12 pregos. Eu só diminuo em 2 e fica bem. Então o que acontece? Como o prego ele usa outra bitola, o que acontece? O prego oxida. Por que oxidou, gente? A caixa ficou protegida, já tinha o selador em tese, mas o selador ele é muito superficial para entupir os poros, por isso eu não uso. Eu posso usar, posso, não estou usando. O selagem que eu faço é com a própria verniz. Então só para vocês entenderem o que acontece. Essa madeira ela ainda estava chamada zaroia. Gente, tem uns termos assim, para quem está longe talvez não saiba, é um termo aqui bem nordestino. O que é uma madeira zaroia? Ela nem está verde mais, porque foi cortada já tem uns dias que ela foi retirada da árvore. Ela também, ela não está seca, totalmente desidratada, seca. Então, tá aqui a caixa. Eu não sei que madeira é essa, não sei se é timbaúba ou tamboril. Acho que não, que ela é mais pesada, acho que é outra madeira. Depois eu pergunto para ela qual foi a madeira que ele fez essa caixa. Também não é pintada por dentro. Logo, ele também não faz o acabamento por dentro.
Ele não faz esse acabamento. Eu faço para evitar qualquer coisa se esconda ali, porque a abelha vai controlar tudo. Claro que a abelha vai propilizar isso, tá? Então, só te dizendo que essa vedação é extremamente importante. Qual é o controle da abelha praticamente quando a abelha está arranchada nessa caixa que teve esse tipo de tratamento que eu acabo de relatar para todos vocês? O tipo de controle seria aqui, porque está muito ajustado, vocês veem que não tem mais espaço. Vocês podem ver, se rolar a caixa dos 4 lados, assim, vocês veem que não tem mais espaço, ó. Ainda vou aqui entrar um acetato ou um plástico entre a tampa e a caixa. Tanto que ela, só soltar aqui para vocês entenderem, ela faz esse barulho, esse sonzinho, é porque ela está ajustada, está bem forte essas aldrabas. O que vai acontecer? Eu só furo aqui depois, na entrada da abelha, o acesso, e furo aqui bem junto aqui, muito aqui. Para quê? Para a abelha não encher de barro aqui a entrada. E faço com a broca de 8 para mandar sair. Se fosse para uma grossura, fazer com uma de 10. Se fosse para uma tubuna, talvez com uma de 14. Uma canudo, uma de 12. Então, esse excesso, não adianta você fazer algo muito grande. E só para a gente basicamente finalizar, vocês veem que eu não... Se eu botasse o verniz, se eu utilizasse verniz aqui, não tinha problema, porque tinha o plástico, o acetato aqui, que ia isolar. Entendam isso. Mas eu não boto verniz. E aqui nas botas também não há verniz. O verniz é só fora da caixa. Inclusive aqui ainda está com a marca do corte da serra, com uma serra dessas, chama serra de mesa, tá? Que foi feito o corte desse ninho indiano. Então, meus amigos, eu acho que isso é importante para vocês visitam aqui. Eu não tenho tantas abelhas assim, mas você visita a minha criação, você vê mais de 100 mandassaias, colônia, caixas, e você não vê a presença do barro, a não ser no acesso das abelhas, que é aquele chamado túnel, que alguns chamam de túnel, que está ali na entrada das abelhas. Isso é extremamente importante, tanto para mim, que estou criando a abelha, para não ficar aquela placa de barro. Eu tenho uma que está ali, uma parte, mas já detectei a abelha que eu estava olhando e tudo, e fui deixando ela dentro de poucos dias. Ela não passou mais de 10 dias não para fazer a placa. Ela fez uma placa mais ou menos que vale aqui meu dedo, junto à entrada. Eu vou tirar, vou fazer um vídeo para vocês mostrando. Então essa vedação ela se torna extremamente importante, porque tu imagina, aqui para a gente fundamentar isso, o Gonzaga encontrou no ano de 1998, portanto há 25 anos, em média 1,5 kg de barro por colônias ano das mandassaias, chamada MQA e MQQ. Que para nossa abelha também, nossa mandaçaia não seria diferente. E provavelmente para uma tiúba, uma grossura nordestina, a quantidade isso pode ser 2, 3 vezes no ano também, se a caixa não tem vedação. Inclusive tem gente aí falando de uma vedação geoprópria, não vai fazer vedação, não vai fazer o isolamento térmico, porque é barro. Isso é uma coisa tão básica que meus alunos, quando eu trabalhei com o aluno na alfabetização, ele já sabia. Quando dava aula de banca, eu dizia para eles, explicava para eles, pegando no dia a dia, dependendo do horário, mostrando para eles como é que se comporta o que vem das rochas. O barro vem das rochas. Se está calor, ele está quente. Se está sol, batendo sol, se tem calor incidindo sobre esse material. Se é frio, ele esfria rapidamente. Ele é um bom condutor térmico de uma certa maneira, porém um péssimo isolante térmico. Agradeço a você que chegou até aqui. Então, isso é umas dicas que eu deixo para vocês aqui. Você que quer criar abelha e ter uma segurança. Isso é extremamente importante. Então, faça isso que eu estou falando para vocês. E vai ajudar demais vocês a ter abelha sem... A abelha está cheia de barro, como dizia, para a gente fechar o vídeo. A frase emblemática que está no livro A Jandaíra, do Padre Humberto Bruno, que é um livro que vocês recomendo vocês lerem. É disponível em PDF. Também ele tem físico. Vocês podem comprar ele impresso. E ele dizia o seguinte, está se referindo a Jandaíra,
uma das jantairas, que é a Melipona subnítida, que é aqui tem alguns locais no Nordeste, quer dizer, só tem no Nordeste mesmo esse tipo. Abelhas não são pedreiro nem rebocador para carregar barro. É papel de alto quilato da natureza. Produzir mel e fazer polinização. Está mais ou menos nesse entendimento, lá do Padre Humberto Brum. Agradeço a você que chegou até aqui e a nossa próxima edição.